Bora ver um pouquinho sobre estruturas de repetição? Bom, a gente viu estruturas de escolha em que a gente tem que escolher um bloco para ser feito. Um bloco para ser executado, um caminho para ser seguido. Agora, a estrutura de repetição a gente não precisa escolher. A gente tem um bloco, a gente só precisa saber quantas vezes a gente vai repetir esse bloco, porque a gente vai repetir sua execução, por isso que se chamam estruturas de repetição. Outros nomes, estruturas de repetição, estruturas de iteração, loops, eu costumo chamar de loop, porque é o nome mais difundido por aí na programação, tá? Então, guarde, estruturas de repetição são loops. Por quê? Porque elas ficam se repetindo até determinado evento acontecer. Então, imagina que a gente fosse escrever num código ali o número de 1 a 1 milhão. Então, a cada linha ia ter que ter um escrever ali, né? Imagina, eu ia ter que ter 1 milhão de linhas para escrever isso. O bloco de repetição permite que a gente faça isso em 3, 4 linhas, ou até menos, tá bom? São 4 tipos de estrutura de repetição. A primeira delas é o enquanto, ou while. Em inglês, tá? Nessa estrutura, enquanto determinada condição que vai ser verificada for verdadeira, como for verificada e ela for verdadeira, eu vou executar um bloco de código. Então, digamos que enquanto x maior que 5, enquanto x menor que 5, enquanto... Deixa eu ver se eu trouxe algum exemplo em código. Eu trouxe. Não vou escrever aqui. Vou fazer aqui, na verdade, só para ficar mais fácil. Ó. Enquanto x menor que 5, faça. Aí eu digo alguma coisa para o programa fazer. Digamos que eu vou fazer x mais mais. Então isso aqui, a cada iteração, a cada repetição, está me dizendo o quê? Que eu vou somar 1 ao x. Então, no primeiro laço, digamos que eu comecei com x igual a 1. Eu fiz uma repetição. Essa repetição eu chamo de laço ou iteração, tá? Nesse primeiro laço, nessa primeira repetição, ele vai pegar 1 e vai somar 1. Vai dar 2. Aí, novamente, ele vai verificar. No 2, ele ainda é verdadeiro. Então, ele vai fazer 2 mais 1. Ainda é verdadeiro. 3 mais 1. Ainda é verdadeiro. Ele vai fazer 4 mais 1. Vai dar 5. Só que aqui eu quero que seja menor que 5. Então, a partir do momento que deixa de ser menor do que 5, eu quebro o loop e eu paro de executar ele e eu sigo na execução do resto do código. Então, de forma visual, a gente pode ver isso. Enquanto a condição for verdadeira, eu vou ficar executando um bloco de código. A cada execução do bloco, eu verifico a condição novamente. Então eu faço uma execução, verifico a condição. Faço uma execução, verifico a condição. E por fim, quando deixa de ser verdadeiro, quando se torna falso, eu sigo na execução do código. Em termos de código, seria isso aqui. Então, lá no nosso exemplo de contagem, né, de 1 a 1 milhão, então, enquanto a contagem for menor ou igual a 1 milhão, eu vou escrever contagem e eu vou fazer uma contagem mais, tá? Muito cuidado aqui. Se depois de executar isso aqui tudo, eu for verificar qual que é o valor de contagem, depois de tudo isso, sabe me dizer qual que é? Como aqui eu tenho uma simbologia menor ou igual, ou seja, para quebrar isso aqui, eu tenho que ter o número 1 milhão e 1, né? Então, quando eu for verificar, porque eu estou fazendo um pós-incremento aqui, eu vou ter 1 milhão e 1. Eu estou fazendo um incremento depois para eu quebrar essa condição, tá? Muito cuidado com isso, que é a ordem da execução das coisas que ela dá uma balançada nessa ordem no resultado dos códigos, tá? Olha só essa questãozinha aqui. Prefeitura de Fortaleza. Com relação a estruturas de controle, seleção, repetição e desvio, julgue o item a seguir. Ao final da execução do algoritmo a seguir, o valor 0 será apresentado. Então a gente tem uma constante A igual a 50, e enquanto A for maior que 0,
ele vai fazer a operação de A menos igual a 5. O que é isso aqui? A menos igual a 5, eu te expliquei. Ele significa A igual a menos 5. Então, a cada iteração, ele vai fazer um decréscimo. Então, eu vou ter 50 na primeira, 45, 40, 35. A cada iteração, eu vou tirando 5. Até chegar em 0. Por quê? Para a condição de quebrar enquanto A maior que 0. Então, a partir do momento que o A for igual ou menor que 0, eu quebro. Aí você faz isso e vai lá marcar certo na questão. Né? Porque, pô, de fato vai aparecer 0. Né? Só que não é verdade. Por quê? Porque aqui a gente tem uma constante. Então, essa constante aqui, ela não pode ser atualizada. E como ela não pode ser atualizada, esse bloco todo aqui é inválido, tá? É mais uma pegadinha do que qualquer coisa essa questão. Então, o gabarito dela errado, tá bom? Atenção que cada detalhe é importante. Bom, temos o segundo tipo de estrutura de repetição, que é o repita até. Esse tipo de estrutura, ela é interessante por quê? Porque independentemente da condição, se ela for falsa ou verdadeira, eu vou executar ao menos uma vez os blocos de código. Por quê? Porque a condição, a verificação da condição, ela é feita após o bloco do código. Então olha só essa estrutura. Eu vou dizer repita e eu vou dizer o que eu quero que seja repetido. E aí depois dele executar cada bloco, ele vai fazer a verificação da condição. Visualmente fica um pouquinho mais fácil de entender. Então eu vou ter um bloco de código a ser executado. E aí depois que esse bloco de código for executado, eu vou fazer a verificação. E aqui a gente tem outro pulo. O repita até. Lembra que ali no enquanto a gente vê a condição verdadeira, né? O repita até, ele é diferente, ele vê a condição falsa. Porque qual que é o intuito dele? É o intuito que você repita um bloco de código até que a condição se torne falsa. Até que a condição se torne verdadeira, perdão. Então, enquanto a condição for falsa, eu vou continuar executando o bloco. Então, por exemplo, enquanto x maior que 5 for falso, eu vou fazendo x mais mais. Então, vai lá, eu vou ter x igual a 0, x igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6. Chegou no x igual a 6, que daí é maior que 5, aí eu tenho uma condição verdadeira, e aí eu quebro o nosso loop repita até. Então, repita até é um tipo de bloco que a gente sempre vai executar um comando, e eu vou executar enquanto ele for falso. Eu deixo de executar quando ele se torna verdadeiro. Não confunda, tá? A gente escreve da seguinte forma. Essa é a mesma estrutura que a gente teve para fazer repetições do que a gente teve no enquanto. O resultado, né, é o mesmo, tá? Olha só essa questãozinha da FGV. Marta está definindo um algoritmo para descrever um menu de funções do sistema, apresentando as opções baseadas em números, seguido da leitura da opção, com a saída ocorrendo após a digitação do número 0. Para gerenciar o fluxo de execução, que envolve a exibição do menu e leitura da opção, repetindo-se até que seja digitada a opção 0, ou seja, até que a condição que ele quer seja implementada, ou seja, até que a condição se torne verdadeira, até que seja digitado 0, que é a condição. Ou seja, enquanto for falso, eu vou executar um bloco. E quem executa esse bloco é o repita até. Gabarito letra C nessa questão, tá bom? Questão teórica sobre programação muito bem feita, tá? Uma prova de alto nível que foi TCE São Paulo. Agora a gente tem uma estrutura muito parecida. A gente tem o faça enquanto ou do while, tá? Aqui o repita até seria repeat until. Não é toda a linguagem que aceita isso, tá? Já o do while é mais aceito. Ele é exatamente a mesma coisa que o repita até, só que aqui
ele vai fazer enquanto a condição for verdadeira. Então a gente retorna ao normal. Se a condição for verdadeira, ele continua. A partir do momento que ela se torna falsa, ele deixa de executar. Então, se a condição for verdadeira, ele continua executando. A partir do momento que se torna falso, ele deixa de executar, tá? Cuidado. E por fim, a repetição aqui, na verdade seria a repetição 4, né? É o para. Essa aqui talvez seja o tipo de repetição mais escolhido pelas bancas. Ele é para ou for em inglês. O que ele é? Ele é utilizado quando a gente sabe a quantidade de repetições que a gente quer ter dentro de um bloco de código. Por quê? Porque eu defino um ponto de início, um ponto de final e o que vai acontecer após cada laço, tá? Então, por exemplo, olha só esse códigozinho que eu tenho aqui. Para, e aí eu tenho 3 parâmetros. Isso aqui que está dentro de parênteses, a gente chama de parâmetros, tá? Esse aqui são parâmetros. O que um parâmetro diz? Ele passa um valor. O parâmetro A é o parâmetro de início. O parâmetro B é o parâmetro de fim. Então, quando que eu vou terminar essas repetições? E o parâmetro C é o tipo de alteração que vai acontecer em cada laço, em cada loop que acontecer. Então, por exemplo, tá? Olha esse exemplinho aqui. Para y igual a 0, y menor que 5, y mais mais. Então, eu vou começar com y igual a 0. Eu vou até y, enquanto y for menor que 5, eu vou fazer y mais mais. Então, eu vou ter y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, igual a 3, igual a 4. Como ele é menor que 5, ele não pode ser igual, né? Então, eu vou executar 5 repetições. Então, se eu quero 5 repetições, eu escrevo essa estrutura aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu boto um limite superior. Um limite superior, na verdade, esse limite superior é uma condição, né? Enquanto isso aqui for verdadeiro. Então, enquanto for uma condição de verdadeiro. E aí, uma forma de alteração da nossa variável base a partir do fim de cada ciclo de repetição. Agora a gente pode escrever de outra forma, tá? Que é uma forma até comum de ser escrito pelas bancas. Eu defino um começo, um fim e basicamente essa iteração, essa interação que vai acontecer após cada laço, ela vai ser ou de somar um valor ou de diminuir um valor. Ou uma unidade ou diminuir uma unidade. Olha só esse exemplo. Para i de 1 até 5. Então eu vou com o i de 1 até 5. Eu vou i de 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso escrever para i. Esse i é um valor local, tá? É uma variável local. Já vou explicar porque que ele é importante. Para i de 5 até 1. E aí eu faria 5, 4, 3, 2, 1. Teria uma repetição para cada valor de i. A cada repetição, por exemplo, na primeira repetição aqui, o i equivale a 1. Aqui a mesma coisa, tá? Aqui no caso o y, na primeira repetição, o y equivale a 0. Então a cada repetição, esse parâmetro, essa variável, é uma variável local que só funciona dentro do loop. Então a cada laço, a cada repetição, essa variável local, ela assume um valor que você define. Então pode ser interessante que você utilize ela dentro do seu loop de repetição. Então, por exemplo, para i de 1 até 5, faça x vezes i. Então, a cada laço, você vai fazer o x vezes i. Aí você vai fazer x vezes 1, x vezes 2, até x vezes 5, tá? Ó, aqui a gente tem as duas formas de escrever essa estrutura de repetição. Então, a gente pode fazer para i de 1, i de i igual a 1, i menor ou igual a 1000, ou seja, a nossa condição, né? Aqui no segundo ponto é a condição. E aí, o que eu faço a cada fim de iteração? Eu faço uma soma. E aí, eu tenho a execução do bloco. Embaixo eu tenho para i de 1 a 1 milhão. Faça, escrever i. É a mesma coisa.
escrita de duas formas diferentes, tá? Vamos fazer uma questãozinha? Acho que tem só uma. Vamos ver se tem só uma. Acho que tem mais aqui, tá? De qualquer forma, mais pra frente a gente faz mais. A gente começa com x igual a 10. E aí, para y igual a 40, y menor que 100, y igual a y mais 16. O que isso quer dizer? Eu vou começar com y igual a 40. E eu vou executar enquanto y menor que 100. Enquanto y menor que 100, eu vou continuar executando. Então, eu vou ter y igual a 40, y igual a 56, y igual a 72, y igual a 88. E aí, no próximo, que seria y igual a 104, eu já deixei de atender essa condição aqui, tá? Como eu deixei de atender essa condição, eu não vou executar aqui. Então, eu vou executar 4 repetições e em cada uma dessas repetições, o y vai assumir esses valores diferentes aqui. Esse é o meu para, esse é o meu for, tá? Vão ser executadas 4 vezes. 4 vezes, resposta certa. Quais são os valores? Na primeira, a gente vai ter x igual a x mais 10. A gente tem 10. Então, na primeira, a gente vai ter x igual a x mais 10, 20. Depois a gente vai ter 30, depois a gente vai ter 40 e depois a gente vai ter 50. Tá? O valor de x é 50. Fazer essa questão da VUNESP aqui, questão muito interessante e relativamente difícil, que traz muitos conhecimentos. Olha só. A gente tem 4 variáveis, x, y, z e i, todas inteiras, e x, y e z são igual a 3. A variável i é utilizada para a gente construir o nosso loop. A gente tem um loop que vai de 1 até 6, ou seja, a gente tem 6 loops. Nessa questão, o valor de i não vai ser importante, tá? Dentro, a gente tem um c, então. Opa. A gente tem um c, então. Esse c, então, se o z for igual a 3, a gente vai executar o bloco, então. Se ele for diferente de 3, vamos executar o bloco se não. Vamos fazer o primeiro loop, então. O primeiro. A gente sabe que a gente começa com z igual a 3, então vamos para o c. No c, a gente tem x igual a x mais 1, que é igual a 3 mais 1, x igual a 4. Temos y, que é igual a y mais 2, 3 mais 2, y igual a 5. E depois temos z igual a z menos 1, 3 menos 1, igual a 2. Esse é o primeiro loop. Eu termino com esses valores aqui, tá? Lembrando, se eu fizer essa simbologia aqui e o igual são a mesma coisa, tá? Estão dizendo que eu estou atribuindo valor a uma variável. Aí, o segundo loop eu posso escrever aqui embaixo porque eu sei que ele é curtinho. Como o z deixa de ser igual a 3, o z agora é 2, né? É esse valor aqui. Eu vou cair no bloco senão. E o senão nada mais é do que z igual a z mais 1, 2 mais 1, igual a 3. Vocês vão ver que a gente vai repetir essa estrutura ao longo do código. O terceiro loop vai ser a mesma coisa. Agora o z novamente é 3, a gente cai no c. No c vamos ter x igual a 4 mais 1 igual a 5. Y é igual... Lembra que eu estou pegando esse valor aqui, né? O 5 eu vou pegar aqui também. E o 3 eu vou pegar aqui de baixo. Y é igual a 5 mais 2 igual a 7. E o z igual a 3 menos 1 igual a 2. O quarto loop, vamos fazer a mesma coisa. Vamos trazer o z para 3 novamente, tá? É a mesma coisa. Ele está valendo 2, vou somar 1, vou trazer ele para 3 novamente. Quinto loop, o nosso penúltimo loop. Temos x, vamos pegar o x aqui, o y aqui e o z aqui. Felipe, por que eu estou pegando o x e o y do loop de cima e o z de baixo? Porque eu estou pegando o último valor que foi atribuído, né? Esse valor aqui de 2, ele foi atribuído novamente depois. Então, eu já não tenho mais 2, eu tenho 3 aqui. Esse 2, ele foi atribuído depois. Eu não tenho mais o 2, eu tenho 3, tá? Por isso que eu estou pegando o valor ali de baixo. Então, o x vai ser igual a 5 mais 1, que é igual a 6.
O y vai ser igual a 7 mais 2 igual a 9. E o z vai ser igual a 3 menos 1 igual a 2. Isso aqui já dá... vai dar o penúltimo loop. E agora a gente acaba com o sexto loop, que é novamente a gente trazendo o z para 3. Então a gente tem um valor para x, um valor para y. Esse valor de z aqui ele foi atualizado. E um valor para z. X igual a 6, y igual a 9, z igual a 3. Acabou por aqui? Não. A gente tem uma atribuição ao valor y, ao valor z, perdão. Z é igual a x mais y mais o próprio z. X é igual a 6 mais 9 mais 3. X é igual a 18. Vamos lá? Gabarito letra B. Opa, já estava marcado aqui, assim não vale. Opa, não estava marcado, estava rabiscado, tá? Gabarito é a letra D, tá bom? Meu rabisco aqui me confundiu, mas o gabarito é a letra D. Valor 18, como a gente pôde observar aqui, tá? Esse é o valor aqui. Percebam que a gente tem conhecimentos granulares que vão se somando até chegarmos num código mais completo, tá bom? Então, finalizamos os bloco de repetições por aqui. A partir do próximo bloco, estruturas de dados.